Buenas borrachos, tudo bom? Aqui quem fala é o Nicolas e hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai estar reagindo aí aos comentaristas do ESPN, onde eles fizeram alguns comentários, né, sobre o nosso querido tricolor ali, o nosso imortal, após a triste derrota que tivemos para o Flamengo. Pois é, foi uma derrota difícil, dura, foi complicado, doeu muito para nós tricolores, quem é borracho de coração, borracho, sim senhor, sentiu muito, foi realmente um baque para todos nós, mas faz parte, a gente não vai desistir. Vocês sabem que com o Grêmio tudo é tudo é possível, tudo é possível. Então a gente não pode desistir de nada. Então vamos assistir aí a esse vídeo desses caras aí. Vamos ver o que que eles têm para falar do nosso tricolor. Olho. Luan pisou em Porto Alegre, o Caco da Mota tá na cola dele. Cadê o Caco da Mota aí para trazer informações? O homem já chegou, tá chegando. Como é que é a situação aí, hein, Caco? Tudo bem? Tudo bem, Willis? Estamos em off aqui, mostrando imagens da onde vai chegar Luan aqui. Estamos acompanhando na expectativa. Existem alguns torcedores, pelo menos 80, agora talvez até mais, William. Não param de chegar Grande torcedores. Luan, hein? O tamanho da idolatria do Luan, que tem uma história muito bonita dentro do Grêmio e que vem para reinventar o seu futebol aqui no Grêmio. E nós estamos na expectativa. O curioso é que ele chega 10 anos depois da primeira vez, quando veio da Catanduvense para a base do Grêmio e agora chega numa situação completamente diferente. Daquela vez era desconhecido, foi crescendo na base do Grêmio até ser o jogador que se tornou campeão da América, da Copa do Brasil, rei da América, da Recopa, com destaque, até mesmo campeão olímpico, quando ainda vestia a camisa do Grêmio, e teve essa passagem pelo Corinthians, emprestado ao Santos, É o rei, onde gurizada, não é o rei, não aconteceu. adianta. Não foi bem o Luan, não conseguiu jogar o mesmo futebol, não se apresentou, isolado, treinando em separado no Corinthians, agora com um contrato diferente, num patamar muito abaixo do que ele recebia, 50 mil reais por mês, e a gente fica nessa expectativa, aguardando aqui, porque a qualquer momento a aeronave já pousou, ele já chegou aqui, está caminhando por dentro do aeroporto, e a qualquer momento aparece por essa porta que vocês estão vendo aí, William, e a expectativa dos torcedores que estão aqui, a gente pode dar uma olhada ali, que tem pelo menos 80 torcedores. A gente só não vai mostrar tão rápido assim, porque a gente não quer deixar escapar o Luan, mas vocês podem acompanhar na imagem aí, que temos um bom número de torcedores ansiosos. Há poucos cantaram bastante, chamando pelo Luan por aqui, na expectativa desse jogador que nunca vai deixar de ser ídolo pelo que conquistou, mas que agora tem um contrato de produtividade e que será muito bem controlado pelo Renato Portaluppi, que foi aquele que, de certa forma, colocou ele. Chegou Luan. Pausar agora aqui em 2 minutos e 17 segundos. Lua tá chegando ali, hein? Lua tá chegando, vai entrar agora ali. Vocês vão ver a reação da torcida, mas o ponto é: que coragem está tendo o Lua agora, hein? Que coragem, né? Largar um contrato de 400 mil reais lá no Corinthians. Tudo bem que a situação dele lá não era favorável, né? Ele teve alguns problemas lá, mas convenhamos, né? Convenhamos, vamos ser sinceros. Sair do Corinthians ganhando 400 mil reais, sem nem jogar bola, nem precisar tocar na bola, e vir pro Grêmio, que a gente sabe que aqui ele vai ter que jogar, vai ter que fazer por onde, né? Para ganhar 50 mil reais por mês, vou te falar, hein? Vamos dar continuidade no vídeo aí. 2 minutos e 17 segundos. Aí a Vai se chegada dirigir do o Luan em homem. Porto Alegre, com o Torcedores. torcedor ali, aplaudindo, gritando o nome dele. Chegando com carinho do torcedor do Grêmio, hein? É uma imagem bacana, uma imagem muito legal. Para quem viu há questão de semanas, o Luan sendo agredido dentro de um motel. Uma barbárie, um absurdo. Nossa Sirene foi agredido aí também. Tremeu aí, ó. Tremeu aí. TV ao vivo é isso. Mas o Caco tá ali, ó. 2 semanas, 3 semanas depois, a gente tem o Luan num outro momento, um outro clima, sendo recebido nos braços da torcida. Ele vai lá, vamos lá, sobe o som aí pro torcedor do Grêmio, fazendo festa.
Louco, esperar dessa volta pro Grêmio, recado pra torcida. Só dá um relance. Tá aí, que festa bonita. Não quer muito torcedor assunto do ele, Luan. hein? Já deu pra gente É ver que tudo ele não quer dar muito precisava, né, assunto pra William? Exatamente jornalista. isso, Tá certo combustível ele. numa volta ao Tem que Grêmio. ficar longe. Olha, simplesmente espetacular, tá aí o Luan desembarcando. E assim, até aproveitando o Praz aqui, ótimo estar aqui no programa hoje, porque é o que eu imaginava assim, eu acho que nesse processo de recuperação do Luan, e o Renato Gaúcho ontem foi muito correto na coletiva, muito sincero na coletiva, falou, ó, depende muito dele. Toda a A estrutura alegria aqui do tá pronta menino, para hein? A alegria recebê-lo, do menino. A gente todos consegue nós estamos perceber de ali braços que abertos, pediu pro ele tá torcedor ter feliz em estar em paciência e casa. carinho com o Bem-vindo Luan, de e a gente volta, tá Lu. vendo esse Aqui é carinho o do seu torcedor lugar. aí com o Luan. Importante ser recepcionado dessa forma, é muita força aí para ele. E o Renato falou sobre essas coisas, mas deixou bem claro. Agora, só depende dele. William, acho que a gente tem que pontuar várias coisas aqui, né? Primeiro, a mudança de astral do Luan, daqui de São Paulo para lá. Totalmente. A gente já consegue ver aí. Segundo ponto, a torcida do Grêmio vai abraçar o Luan, só que tem que ter muita calma, porque não vai ser de uma hora para outra que um cara que não joga praticamente 2 anos vai voltar e desempenhar aquele Luan que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Então, E talvez esse Luan não aconteça mais. E talvez nem aconteça mais. Só que assim, é o que tu falou, o Renato sabe como lidar com isso. Agora depende só do Luan, só do Luan. E assim, eu vou torcer demais e acredito que ele vá dar a volta por cima, porque eu e o Zé Roberto, a gente treina numa academia ali em Barueri e já vinha há algum tempo, o Luan vinha frequentando a academia, fazendo trabalho por fora de fisioterapia, recuperado um problema no quadril que ele tinha, e da parte física. Então eu acompanhei o Luan vários dias, conversei com o Luan vários dias na academia e com o pessoal da academia também, conversando, e os caras, assim, falavam até, pô, não parece que é esse jogador que a gente vê na TV, que todo mundo fala horrores, porque o comprometimento dele ali, o fisioterapeuta e o personal disse que não tinha o que falar. Então, assim, são coisas que não saem na mídia, mas que, para quem está ali vendo, consegue captar alguns sinais. Então, assim, tomara que ele aproveite isso e tomara, mais do que a volta do jogador, Luan, do atleta, né? Que a gente torce para voltar também, mas a questão do ser humano. E assim, ele também tem que ter a noção de quanto é isso importante para a vida dele. Eu acho que isso ele já caiu a ficha, mas o quanto ele pode representar para outras pessoas também. Porque uma volta por cima dele no Grêmio pode servir de inspiração e de recado para várias pessoas fora do futebol. Legal. Que estão passando por momentos difíceis e que Grêmio. podem se inspirar no Luan, porque o futebol no Brasil ele é um meio de inspiração muito grande, né? A declaração que o jogador dá, eu vejo assim, às vezes, ex-jogadores dando palestra, falam coisas que uma pessoa, entre aspas, normal falaria, só que tem uma O força, peso é diferente, tem né? um peso muito maior. Então, assim, o Luan pode até, cara, se isso servir como estímulo para ele pode ser um catalisador na mudança da vida de muitas pessoas também. Mas, principalmente, ele tem que pensar nele e no que ele quer para a vida dele, né? Eu acho que o Renato, até pelo histórico do Renato também, no extracampo, o Renato pode ser um cara que pode ajudar muito ele nisso. Luizito pode ajudar muito o Luan, Pedro? Pode. É uma Pode, acho que novidade pode. aí para esse Luan que nunca jogou com o Luizito ali. Especialmente do ponto de vista de comprometimento dentro de campo. O Praz já citou que ele falava de fora, da experiência da troca ali na academia, no dia a dia, fisioterapia. Agora, o futebol é muito maluco, né? Futebol é muito maluco porque você, com essa relação do torcedor ali, você não explica, né? A gente está falando de algumas semanas, a gente sentou aqui para debater o cara que estava tomando dura, apavoro dentro de motel e, sabe, coronhada e agressão, e ele postando foto com sangue no short, e agora ele chega nos braços. É talvez o que dá para acreditar ainda, porque a gente precisa ser sincero, com todo o envolvimento do torcedor, não é o Luan, desculpa, da Libertadores, não é o Luan Não, esquece. Rei da América, não é. É um Luan que no Grêmio já oscilou para baixo, no Grêmio já não sai. Que é isso que tá acontecendo? Não, peraí. Pausei aqui em 7 minutos e 57 segundos. É impressão minha? Ou o comentarista tá emocionado com o estado que o Luan está hoje? Né? Todos nós sabemos que é de se emocionar realmente.
é porque o Luan foi de fato o rei da América, né? É o pai do Inter, foi o pai do Sacha por muito tempo, né? Papai tava ali, o pai do Inter, né? Mas eu tô até, digamos assim, impressionado, né? Porque a gente está acostumado a ver a grande mídia sempre criticando, diminuindo, desdenhando sempre do nosso tricolor, dos nossos jogadores, que não adianta, né? O cara pode ter jogado, como no caso do Soares, pode ter jogado lá no Barcelona. Pode ter esses jogadores de Copa do Mundo. Entrou no Grêmio, seja o Grêmio, seja o Inter, né? Qualquer time do Sul aqui, essas grandes mídias adoram criticar a gente. Então pode ser Luiz Soares, pode ser Messi, Cavani, entendeu? Quando começa a pegar a mídia lá de cima, entra a crítica para nós aqui. Mas é impressão minha, não sei, deixei nos comentários o que vocês acham, mas aparentemente, me parece, né, que o cara ficou emocionado com a situação que o Luan se encontra hoje. Vamos continuar aqui o vídeo. Há muita saudade. No Corinthians nunca aconteceu. No Corinthians também teve em algum momento sim carinho, apoio, respaldo. Não estou falando da reta final. E não entregou e não aconteceu. Todo treinador que chegava em algum momento, eu acho que pelo menos avaliava para saber qual era daquele. Uma segunda oportunidade do Santos também. No Santos nem jogou. Então, assim, não foi falta exatamente de aposta. O recorte final do Luan no Corinthians não é exatamente o recorte da passagem como um todo. Agora, o que dá para esperar é isso aí. O torcedor faz a parte dele, o Grêmio faz a parte dele, o Renato principalmente faz a parte dele. Falta o Luan ainda, falta o Luan. A gente precisa deixar muito claro. Se isso tudo não mexer com o cara, começou a pintar a imagem aqui, o Praia já falou, caramba, né? Como é que é o mundo? E o mundo da bola é diferente de tudo. Se isso tudo não mexer com ele, se um exemplo de uma liderança como o Soares, o envolvimento do Soares... Eu acho que era só um arroto mesmo que ele estava tendo ali, alguma coisa presa, alguma discussão. Se isso tudo não mexer discussão. com o Luan, aí fica difícil também. Não dá para vir aqui e ficar enganando também, que agora chegou o craque, agora vai a peça que faltava, agora vai... Não é isso. Inclusive, não é isso. Não é entender como é que ele vai reagir a isso. E ele tá num ambiente que tem muita gente que conhece ele. O Renato conhece muito. No Corinthians, as pessoas não conheciam, assim, o íntimo. O Renato conhece bem, o Kahneman conhece bem, o Jeromel conhece bem. Então tem muitos caras ali que conhecem muito bem o Luan. E que se olhar pro Luan, não, eu tô focado. Fala, não, tu não tá. Ou então os caras conseguem fazer a leitura coisas do Luan. menores, né? É o cinegrafista que o cumprimento deve conhecer de longa jornada. É o segurança que tá ali que conhece desde jovem. O Luan se sente em casa e acolhido. Isso é muito bom. Agora, o que o Luan vai fazer com isso, eu ainda não sei. Ainda é um ponto de interrogação. Não acho nem que dá para falar que, não, se recuperar, o cara que vai ajustar. Não sei qual. A gente não sabe qual é o nível do Luan. Há quanto tempo a gente não vê o Luan atuando em alto nível, 90 minutos ou com alguma sequência de jogos? Então, quem precisa dessa resposta é o Luan. O que a torcida pode fazer? A gente está falando de uma coletiva do Renato dizendo que a Copa do Brasil ficou difícil, uma derrota em casa por 2-0 pro Flamengo, um dia seguinte de manhã, ninguém aí dormiu cedo ontem, e olha o que os caras estão fazendo. Então, assim, o que podia ser feito pela pessoa Luan, está sendo feito. Agora, como o atleta vai reagir, vai entregar, vai sugar isso para ele, eu ainda não sei. Qual é a tua expectativa sobre o Luan, Bubu? Cara, primeiro é o seguinte, nós, imprensa e a opinião pública de uma forma geral, não sabe quais são os problemas do Luan. Aliás, nós não sabemos os problemas de ninguém. O cara que tá do teu lado, você não sabe os problemas que a pessoa tem. A luta que o cara enfrenta, o drama que ele enfrenta. A gente escuta, tem algumas ideias de que os problemas do Luan, desde a época do Grêmio, vão muito além de uma fascite plantar, que supostamente limitava os movimentos dele, né? Ou uma falta de foco porque ele gosta de se divertir à noite. Os problemas são muito mais sérios, ou podem ser muito mais sérios que esse, e que às vezes nem o Luan, querendo sair do tal do fundo do poço que o Renato Gaúcho falou... Não consegue, né? Não conseguem. Entendeu? E a gente não tem a ideia ainda do que o Luan tá passando, o que ele tá enfrentando, quais são as dificuldades dele, se tem uma questão de saúde mental, uma questão social. E diante disso, eu torço para ele, como pessoa, como cidadão, para que ele se recupere, para que ele possa se desenvolver bem profissionalmente, ter uma vida em paz, sem muitos problemas. Eu não tenho expectativa do que ele vai me entregar, ele vai fazer gol, ele vai dar assistência. É claro que ele já tocou no céu quando ele foi o rei da América, né?
E ele não vai repetir, acho que aquele nível. Eu lembro na época o Tite, Ô, técnico da louco, seleção brasileira, não convocou ele uma vez e diminuiu, se arrependeu. Falou, "Nossa, desmereceu, falou que que não vai, pecado, eu não deixei vai o Luan de repetir. fora." Como é Ele que tu tava sabe, rapaz? muito cotado pelo Tite. Vou lembrar que ele é campeão olímpico, né? Então, e o torcedor do Grêmio Campeão que tá indo olímpico, aí verdade, agora, não dá pra ele esquecer não tá disso. com essa Campeão expectativa de que olímpico. vai ver aquele mesmo Luan de 2017, né? Ah, ele não esqueceu de jogar bola, né? O Renato briga com isso, é que nem andar de bicicleta, você não esquece. Ele tecnicamente ainda é um bom jogador, se ele tiver em boas condições de desempenhar fisicamente e tal, mentalmente, ele pode ainda ser útil nesse contrato de produtividade. Só que eu acho que é a tentativa de recuperação de um ser humano. O Fernando Diniz fala muito disso, né? Quando as pessoas perguntam pro resultado, poxa, agora você ganhou um Carioca, agora você é bom, ou você perdeu o Clássico, você é ruim. Ele fala, é uma opinião do Diniz, você pode concordar ou não, né? Que o grande mérito dele é como ele trabalha jogadores, como ele melhora pessoas, de ver o crescimento individual de cada um dos seus comandados. O Fernando Diniz tem muito orgulho disso. E o Renato, acho que merece muitos aplausos. O Luan deu certo no Grêmio, tá jogando bem, parabéns pro Renato, recuperou um jogador. Não, mas só pela tentativa, de recuperar um ser humano, já entendeu? é louvável. Como se fosse um paizão, um irmão mais velho, de pegar um cara que tá num momento terrível da sua vida e tentar oferecer uma oportunidade pra ele. Isso aí é verdade. Que foi jogador. Cara, como é legal você ser campeão, ser ídolo de um clube. Né? O Praz tem isso no Vasco, no Palmeiras e tal. Porque são 6 anos depois. Ele foi o grande artífice, o grande craque do Grêmio na conquista. As pessoas estão recebendo aquele Luan, né? Exatamente. Então, mas assim, isso é eterno. E a gente vê, um ex-jogador, o cara já tem idade avançada. Ele volta naquele clube, ele é querido, ele é amado, ele é adorado, ele volta naquela cidade, naquela instituição. Né? As pessoas têm um respeito. Isso é eterno. Então, quando o cara pode ganhar um título, no começo talvez não caia a ficha, né? Da importância daquilo. O Praz, quando ele bateu o pênalti na Copa do Brasil para ser campeão, na hora ele tinha coisas muito mais importantes, ele estava pensando naquilo, ele não tinha ideia de como ele ia ser lembrado o resto da vida por aquilo que ele fez, pelo que ele conquistou. Então você vê um cara que... Tá bom já, né? Assim, tá vou pausar aqui em 14 carreira, minutos aqui, nele, o cara esse teve meu vídeo, tá? chutado, humilhado. Mas já dá pra gente ter uma boa noção, né, de como esses comentaristas da grande mídia agem, né? De certa forma, assim, falando de forma mais geral, eles realmente, como eu falei antes, eles menosprezam nós aqui do Sul, menosprezam nossos times, mas faz parte. Vai ser sempre a gente aqui do Sul, a gente é rival, nós e o Inter, mas vai ser sempre aqui nós do Sul contra os caras lá de cima, contra todo mundo, seja Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo, é sempre assim, ainda mais se for o Flamengo, que é aquele dia de todo mundo, né? Então vamos lá, o próximo jogo do Grêmio agora é contra o Goiás, no domingo, dia 30, às 18h30, pelo Brasileirão, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. E depois disso, tem jogo no outro domingo, então só joga 7 dias depois. Tem bastante tempo aí pro Luan treinar, né, tentar se adaptar de novo ao novo time aí. E vamos ver. Que aí depois, no outro domingo, tem o jogo ali dia 6, né, de agosto, às 16 horas, contra o Vascão, contra o Vasco da Gama. Né? Aí depois, dia 13, que se eu não me engano, cai numa... Deixa eu ver aqui que dia cai dia 13. Dia 13 é... Dia 13 é domingo também, mais 7 dias depois. Pode ser que a gente veja alguma coisa do Luan aí jogando contra o Fluminense aí nesse dia 13, né? Pode ser que sim. Como é que a gente vai saber que não? Eu acho que muito difícil o Luan entrar para esse jogo do Goiás. Na verdade, do Goiás eu acho que é impossível, né? Pro jogo do Vasco, a probabilidade é baixa. Talvez a gente veja o Iturbe ali entrando, assim como já vimos agora, né? Mas eu acho que pro jogo contra o Fluminense a gente tem uma grande chance de ver o Luan jogando aí. E talvez ele joga alguma coisa também contra o jogo contra o Flamengo ali, né, no jogo de volta. Vai ser muito difícil a gente buscar, mas a gente tem fé, o Grêmio, tudo é possível. Então tem um jogo ali contra o Flamengo de volta no dia 16 de agosto, às 9h30 lá no Maracanã. Então vai ser difícil, nós vamos para uma batalha, nós vamos para a guerra, na verdade. Nós vamos para a guerra. Então é isso. Valeu, pessoal. Se inscrevam no canal aí se vocês querem estar por dentro de todas as novidades do Grêmio aí. E é isso. Viva os borrachos, viva o tricolor, viva o imortal. Abraço.